comentarista político da CNN Brasil, músico, bacharel em Direito. No canal do YouTube dele, o canal oficial, tem mais de 1.600.000 inscritos. Já acompanhei algumas palestras em eventos anteriores e tenho certeza que vai aqui também elucidar muitas dúvidas e contribuir com todos que estamos presentes. Para falar sobre o Brasil e o agro em 2023, realidades, narrativas e perspectivas, convido o comentarista político Caio Coppola. Muito bom dia, Interagro, tudo bem? Satisfação enorme estar aqui mais uma vez no estado do Mato Grosso do Sul. Por enquanto eu só tive a oportunidade de conhecer mais para o interior, já fui para o Chapadão do Sul, Maracaju, sei que tem produtores aqui que são da região e mais uma vez estou sendo super bem recepcionado, né? Obrigado por essa hospitalidade maravilhosa com um bicho da cidade, né? Criado em carpete de apartamento pela avó com leite de pera, não é isso que o pessoal fala? Agradeço muito o convite aí do Sindicato Rural, na figura aqui do presidente Alessandro, foi muito gentil em viabilizar essa oportunidade e já deixo também consignado que vou aproveitar, porque foram mais de 30 anos sem conhecer as belezas aí do interior do nosso país e saindo daqui eu vou ter a oportunidade de conhecer Bonito, né, que estava ali na minha lista de lugares para conhecer o quanto antes, né? A gente mora num país maravilhoso e muitas vezes a gente não aprecia e não desfruta dele como nós deveríamos. Bom, a ideia hoje é fazer uma análise, né, do cenário político, quais são as perspectivas, a gente vai falar também sobre narrativas, vamos falar um pouco como as coisas são, mas também vamos falar um pouco como as coisas são contadas, né, que de um para o outro tem um salto muito grande. Quais são os desafios que a nossa nação enfrenta e como isso repercute aí no segmento da agricultura, da pecuária, da exportação, falar alguns problemas, né, do Brasil e puxando um pouco aí a brasa para minha sardinha, falar um pouco dos desafios de comunicação do agro. Eu acho que talvez o objetivo principal, né, dessas feiras, desses encontros, dessas exposições, seja comunicação. Então é o mercado se relacionando e trocando experiências e fazendo relacionamento, networking, esse tipo de coisa. Então a gente sabe que comunicação é fundamental, né, para a prosperidade de qualquer empreendimento humano. E existe um grande problema de comunicação no agro brasileiro, certo? Eu peguei essa imagem para ilustrar o Brasil em 2023 e a gente vai falar sobre isso um pouco mais adiante, porque houve uma mudança brusca na condução da nação. Eu acho que desde a redemocratização do Brasil nunca tinha havido, né, uma mudança tão pronunciada em termos de visão de país, né, de como o governo se enxerga, de como ele enxerga o indivíduo e de como ele vê a economia. Então, a gente sai de um modelo que exalta a liberdade, e aqui falando liberdade no seu sentido mais amplo, né, liberdade de contratar, liberdade de empreender, as liberdades civis individuais, elas estão priorizadas, e a gente vai para um governo mais coletivista, né, inclusive de inspiração no modelo socialista ou no modelo desenvolvimentista, que seja, que enxerga o Estado como grande indutor do crescimento. Quando eu visito, né, o que a gente chama lá na cidade de Brasil Profundo, né, quando eu tenho o prazer de vir aqui ao Centro-Oeste, eu percebo que a força do nosso país, ela está no indivíduo, na sua ética de trabalho, na família e nas comunidades. Eu sei que hoje, aqui falando para vocês, eu tenho a honra de me endereçar a famílias pioneiras que desbravaram esse país. Bom, esse Estado não tem nem 50 anos, na verdade, pelo menos na atual configuração. Então a gente vê, né, que muitas vezes, apesar do Estado, a gente tem a agricultura e a pecuária brasileira prosperando. Não só prosperando, né, produzindo,
mas também preservando. E esse é um ponto que eu quero frisar bastante, a questão ambiental, que vai ser uma questão central para o agronegócio brasileiro, né, nessa década. Bom, esse daqui foi meu primeiro contato com o agro. Eu estava começando minha carreira na rádio, em 2019, ia ter uma reunião do G7, as 7 maiores economias do mundo, entre elas a França, né, capitaneada aí pelo Emmanuel Macron, que depois se reelegeu presidente, e um pouquinho antes dessa reunião, ele foi nas redes sociais, ele fez um tweet, na verdade, falando que a Amazônia era o pulmão do mundo, que ela estava em chamas e que isso era uma crise internacional. Vou falar um pouquinho sobre essas afirmativas. Bom, que a Amazônia é o pulmão do mundo, eu não vou nem perder tempo, assim, é de uma ignorância biológica e fisiológica ímpar. Então vamos tirar essa parte. Eu sei que estou falando com especialistas aqui em agricultura, isso a gente pula. Falar que ela está em chamas também é um enorme exagero, até porque os dados, pelo menos conforme o INPE, mostravam que naquela época, né, o número de focos de incêndio era bem menor do que anos e governos anteriores. Mas o ponto que pega é o seguinte: por que antes de uma reunião do G7 ele vai trazer esse assunto à tona? Pode ser, com o perdão do trocadilho, uma cortina de fumaça, para os problemas internos que ele estava tendo lá, especialmente pressão da agricultura francesa, que é altamente subsidiada. Uma vez eu conversei com um produtor, ele disse: Caio, dependendo da época, da situação, o produtor francês chega a ser subsidiado com 1.000 euros por hectare plantado. Vocês sabem quanto que está o euro, mais ou menos, né? É o quê? 5, 6 reais? Uma coisa assim? Você imagina se o produtor rural brasileiro fosse subsidiado em 5, 6 mil reais por cada hectare plantado? Percebe a mudança? Você imagina se vocês tivessem 70 mil quilômetros de malha ferroviária à disposição para essa produção? Se vocês tivessem 4 portos de opção para fazer fretamento? Se vocês não tivessem um déficit de 50% em armazenagem, para que o produtor seja de fato dono do seu produto e não armazenasse o produto no frete, completamente vinculado a contratos futuros e aí à mercê de flutuação de preço? Essa é a realidade francesa. Na verdade, aqui o produtor rural brasileiro, ele é penalizado. Né? Como é que o Tom Jobim falava? No Brasil, sucesso é ofensa pessoal. Parece que é mais ou menos a situação. Paulo, peraí, esse setor está indo muito bem, vamos tributá-lo. É diferente. Você percebe, um país como a França, que tem, enfim, uma história riquíssima, já passou por fome, já passou por guerra, eles entendem a necessidade de priorizar a agricultura. Eles entendem que é uma questão de primeira necessidade, é uma atividade essencial. Portanto, o país se organiza em torno dessa pauta. E aqui no Brasil é muito diferente. Eu vejo que a prosperidade de vocês, ela vem apesar do Estado. Mas, voltando a falar do Macron, obviamente é uma fake news, tanto que ela foi ilustrada por uma foto de décadas atrás. Era uma foto, se não me engano, dos anos 80. O fotógrafo responsável pela foto das supostas queimadas já tinha até falecido, coitado. Então, assim, aquilo era o exemplo perfeito de disseminação de notícia falsa, sabidamente falsa. Então ainda tem um caráter fraudulento nessa postagem. Agora, por que o Emmanuel Macron fez isso? Porque isso nada mais é do que protecionismo comercial travestido de discurso ambiental. Isso é super fácil de entender. Vamos fazer um exercício de empatia. Vai começar o dia, né, nos colocando nos sapatos dos outros. Imaginem que vocês não são produtores brasileiros, vocês são produtores franceses ou produtores americanos. O caso dos Estados Unidos é emblemático, porque também é um país continental, também muito forte na produção agrícola. O produtor americano, ele acorda um dia, ele precisa decidir: eu vou plantar soja ou eu vou plantar milho? E como que é a realidade do produtor brasileiro? Não, eu vou plantar soja, depois eu vou plantar milho, se bobear, depois ainda planto braquiária. É muito difícil concorrer com vocês. Sabe, o Estado brasileiro, ele tenta atrapalhar, né? Então ele dificulta a criação de malha ferroviária, ele tem as vias de escoamento rodoviárias que, sinceramente, eu lembro quando eu conheci o vizinho aqui de vocês, o estado do Mato Grosso, eu tomei um susto. E os meus pais, é engraçado, porque acho que
Meu pai tem medo de avião e a minha mãe tem medo de estrada. Eu falei, olha, não tem muita saída aqui no Mato Grosso, não. Não dá para fazer de outro jeito. Mas, enfim, é porque eu fiquei chocado de ver que a BR-163, que do ponto de vista de escoamento de produção, uma via arterial, ela estava naquele estado. Eu só viajava de manhã e viajava com medo. Eu sou um cara bem desencanado. Porque realmente você não dá condições mínimas, né, de segurança, às vezes você não tem duplicação, às vezes você não tem nem acostamento, né, assustador. Mas enfim, voltando aí pro Macron, é muito difícil competir com o produtor brasileiro. Então você precisa criar barreiras. Barreira comercial, ela dá muito na cara. Então você cria uma barreira fitossanitária qualquer para dificultar a entrada desse produto. O tweet do Macron, ele foi repercutido no mundo inteiro. Mas tudo bem, o mundo inteiro está fazendo o papel dele, né? Querendo dificultar a venda, a exportação da produção brasileira. Tudo bem, é legítimo, é interesse nacional. O que me assusta é ver a imprensa brasileira, os nossos influenciadores, repercutirem uma bobeira dessa como se fosse verdade. E a prova que ele passou incólume, que não aconteceu nada com ele depois disso, é que em 2021, aí ele avança, ele torna o discurso ainda mais agressivo, ainda mais incisivo, ainda mais mentiroso, e fala que comprar soja do Brasil é a mesma coisa que incentivar o desmatamento. Então, falar isso depois da moratória da soja nessa década é um absurdo. E mesmo assim, a imprensa nacional muitas vezes compra esse discurso. As universidades compram esse discurso. As pessoas responsáveis pela formação intelectual e moral dos nossos jovens estão comprando esse discurso. E às vezes, eu não padeço da síndrome da pior interpretação possível. Muitas vezes, eles fazem isso como vítimas de uma desinformação desse tipo. Agora, quando a gente vai examinar a questão, e aí veio o meu interesse, né, um cara muito curioso, comecei a ver os números, comecei a ver os vídeos da Embrapa e tal, né, eu lembro que chegou para mim um dado, eu falei, olha, 66% da área do Brasil é de vegetação nativa originária preservada. Nossa, 66% de um país continental, 2/3 do território. Que outra potência econômica tem isso? Eu fiquei pensando, né? Pegar as 10 maiores economias do mundo? Nenhuma. Pegar os maiores países em extensão territorial? Nenhuma. Como é que é lá na França ou lá na Europa, por exemplo? Bom, eles já extinguiram cerca de metade das espécies endêmicas. Então o que eles fazem? No máximo, temporariamente tem uma crise de consciência ambiental e plantam umas coníferas lá. Inclusive, dá problema depois, já tem estudos mostrando que quando você não respeita, né, as espécies daquele ecossistema, isso não necessariamente é bom para o meio ambiente. Mas vai ver quanto de área a França tem. Quanto de área plantada vocês imaginam que a França tem? Do território nacional, só dedicado à agricultura. Mais de 60%. Aí você tira aqui para o Brasil, a agricultura é 7,8%. Mesmo nos estados, aqui como Mato Grosso do Sul, como Mato Grosso e tal, que são os celeiros do Brasil, e gradualmente estão se tornando celeiros da humanidade, mesmo nesses estados, a área agricultável ela vai bater aí 10%. Então, percebam que eles usam cada metro quadrado. Você acha que eles respeitam mata ciliar? Como vocês acham que é o Código Florestal, Código Ambiental francês? Você acha que ele tem todos os nossos biomas e a reserva legal obrigatória? Não tem nada, nada. E aí quando a gente começa a fazer outras comparações, a gente vê o seguinte, bom, o vilão do meio ambiente é a agricultura. Tudo bem, vamos pegar aí as 6 milhões de propriedades rurais brasileiras. Na média, 49% da área de toda a propriedade rural é de vegetação preservada. Vocês percebem que o agricultor brasileiro é o maior protetor do meio ambiente. Porque 1/3 do território nacional é vegetação nativa preservada em propriedade particular, pessoal. Então, daqueles 2/3, metade está na mão, né,
do agricultor, do pecuarista, e por aí vai. E vocês vivem essa realidade, né, nas suas respectivas fazendas. Qual que é a remuneração que vocês têm por não explorar esse carbono? Porque as potências europeias, elas obliteraram as suas florestas em prol da economia, para gerar energia, indústria moveleira, indústria náutica. Não tem mais nada lá. Já estão num processo de remanejamento faz tempo. E aqui no Brasil? Você tem o ônus por não usar a sua terra. Não é sua propriedade. Você não pode gozar, fruir, dispor, como você bem entende. Quanto que vocês já arrecadaram de crédito de carbono? E aí tem umas coisas interessantes. Por exemplo, a gente dá uma olhada em alguns estudos da Exalc, mostrando o que acontece, né, com o manejo de solo e a produção brasileira. E tem um dado super legal. Cada hectare plantado em um ano, aqui naquela história de safrinha, né, então planta soja, depois planta milho, ele está retirando da atmosfera 1,6 tonelada de carbono. Isso é mais do que alguns biomas, como por exemplo o bioma do Cerrado. Então, ainda existem alguns benefícios laterais, né, em termos de ecologia, por parte do produtor rural. Aí só para dar mais um exemplo de como o Brasil é uma potência de sustentabilidade, vamos pegar a matriz energética. Vocês sabem qual que é a matriz energética francesa? É nuclear. A França é o país mais nuclearizado do mundo. Quando estava tendo, vamos dizer assim, quando estavam escalando as tensões lá na Ucrânia, o que o Macron fez? Ele anunciou a criação de mais 4 reatores nucleares. E aí houve um grande movimento político para que os partidos verdes da Europa reconhecessem a energia nuclear como energia verde. O que é, eu ouvi aqui os suspiros da plateia, é um tremendo absurdo. Eu não sou um cara xiita, eu não vejo tanto problema em energia nuclear, mas falar que é uma energia limpa, sendo que ela produz um resíduo altamente tóxico, que apesar de raríssimo expõe a humanidade a acidentes, como houve em Chernobyl, como houve em Fukushima, né? Não dá para comparar, sinto muito. Então você vai ter mais de 70% da França nuclearizada, e o resto, pessoal, essencialmente é combustível fóssil. E aqui no Brasil? A gente vai ter, 60%, mudou agora um pouco a matriz energética, mas o que eu me lembro é mais ou menos 61% de energia hidrelétrica. Aí a gente vai ter aí a biomassa quase 10%, a eólica uns 12%, 2% de energia solar. A hora que você faz a soma, mais de 80% da energia brasileira é renovável. Que outra economia, que outra potência econômica tem esses números, pessoal? Ninguém. Então, se nós usássemos para ele a régua que eles usam para a gente ia parar de comprar produto francês. Sabe? Só assim, quero saber o certificado, de onde vem a energia que produziu esse alimento. Né? Ou de onde vem a energia que produziu essas peças de carro. E a gente tem essa turma apontando o dedo para a gente. E nós aceitando passivamente, né? Vocês lembram de uma revista chamada Super Interessante? Então, ela foi a maior revista de divulgação científica do Brasil, da editora Abril. Chegou a ter 400 mil exemplares de tiragem, isso é bastante coisa. Essa imagem, ela ilustrava uma capa cujo título era Brasil, o país do agrotóxico. Vocês imaginam que de tudo que dava para falar sobre a saga brasileira na agricultura, né, começando pela iniciativa pioneira da Embrapa, né, nos anos 70 e 80, e depois pela migração das famílias, pela tecnologia do campo, o manejo da terra, enfim, as técnicas de plantio direto, a fundação de grandes cidades, né, e a beleza que é você ter um trabalho tão nobre, que é alimentar a humanidade, que é controlar a pressão inflacionária por aumento de oferta, né? Bom, enfim, eu romantizo muito a atividade de vocês, porque ela é, de fato, fundamental e ela contribui para um mundo melhor. Você imagina, de tudo que dava para falar, eles vão e colocam que o Brasil é o país do agrotóxico. E essa palavra ela tem uma carga semântica muito negativa, né? A gente vai na farmácia e a gente compra o quê, pessoal? Remédio.
vai remediar uma situação, vai tornar o que é pior, menos pior, bom, um pouco melhor. Você tem isso. E a gente faz essa escolha de vocabulário porque a gente vai comprar algo que é benéfico. Eu nunca ouvi alguém falar que ia comprar droga na farmácia. E são sinônimos. Antes era drogaria, né? Nome antigo. Então, a escolha, né, embora sejam até sinônimos, a escolha das palavras é muito importante. E eu sempre faço essa provocação. Dê uma olhada nos livros didáticos, nos livros escolares, dos filhos, dos netos de vocês. Vocês acham que vai estar escrito defensivo agrícola, pessoal? Inclusive nos municípios produtores. Eu sei que tem muita gente aqui que é bem ativo nas comunidades, nas cidades do interior. Dê uma olhada. E mais, eu ouso dizer que vocês não vão estar falando, vocês não vão ver isso no livro de biologia ou geografia ou nada, não. Vai ser em língua portuguesa, com interpretação de texto, e vão pedir para fazer uma redação sobre os perigos dos, aspas, agrotóxicos. Recentemente, isso é muito recente, faz menos de um mês, eu estava num debate, né, na emissora que eu trabalho, e aí meu debatedor estava enaltecendo a contribuição do Movimento Sem Terra para a produção agrícola nacional, incluindo alimentos orgânicos, e ele falou da importância, né, dos alimentos orgânicos, e também, de novo, nada contra a importância dos alimentos orgânicos, mas em contraposição a todos esses alimentos cheios de veneno que chegam para nós e para as nossas famílias. Aí eu pacientemente aguardei a minha vez de falar, e eu exortei ele, né, a informar em rede nacional: por favor, doutor, quais são esses alimentos que estão envenenados? Porque eu vou parar de comprar imediatamente. Não só eu e minha família, denuncie. O senhor está aqui em rede nacional. Estão nos envenenando? Por favor, quais são esses alimentos que eu não posso consumir? Eu quero o melhor para mim e para minha família. Então, é uma loucura, porque todo mundo sabe da importância da vacina e da medicina no desenvolvimento, né, da humanidade, né? Agora, será que o mesmo não vale também para a produção? Será que seria possível produção em escala sem essa tecnologia? E, de novo, qual o interesse do produtor rural de gastar literalmente milhões, bilhões, se a gente pensar, né, de uma forma mais global, nesses produtos, se eles não fossem estritamente necessários? E não é o produtor rural que faz esses produtos. São meia dúzia de grandes corporações que depois passam pela avaliação de agências sanitárias do governo. Vocês percebem como é a desinformação? Enquanto a molecada achar que está sendo envenenada, apesar de ter, da produção em escala, ter diversificado a nutrição da população, ter controlado a pressão inflacionária, apesar de tudo isso, enquanto a molecada ainda tiver com essa ideia falsa de que a agricultura em escala envenena a população, a gente ainda tem um longo caminho para percorrer. Mas, enfim, saindo um pouquinho do agro e agora falando sobre qual o momento que a gente está agora, e eu prefiro me alongar nesses primeiros slides e passar alguns, porque o nosso tempo, infelizmente, é exíguo, mas a gente ouve muito sobre a dicotomia direita-esquerda, sobre liberais e desenvolvimentistas, né? Enfim, todos os modelos políticos, os modelos econômicos. Mas depois de muita reflexão, e essa reflexão veio a partir de uma visita que eu fiz lá no estado vizinho de vocês, lá no Mato Grosso, eu fui palestrar, eu ganhei uma lembrança, né, um souvenir, estava escrito na pulseira "Pátria no Campo". Eu fiquei olhando para aquilo, era uma pulseira verde e amarela e tal. Aí eu pensei assim, se eu fosse do outro espectro político, né, se eu fosse, por exemplo, um ícone da esquerda brasileira, o que estaria escrito na pulseira? Então é um exercício de criatividade mesmo. Eu sou muito dado assim a devaneios. Eu falei, poxa, se eu fosse um cara pró-MST, coletivização do campo, tributação de exportações, o que estaria escrito na minha pulseira? Bom, primeiro que ela não seria verde e amarelo, seria vermelho e branco.
preferência com uma estrelinha, não com uma bandeira do Brasil. E estaria escrito Estado no campo. E aí me levou à reflexão. Quais são as duas forças, maiores forças políticas hoje no país? E para mim esse negócio de esquerda, direita, isso aí vai sendo cada vez mais superado. Até porque é uma definição antiga. Para mim é o seguinte, existem forças que elevam a pátria. Existem forças que elevam o Estado. Eu desafio vocês a me mostrarem um discurso de um político da esquerda brasileira usando a palavra pátria. Eu nunca ouvi eles falarem. E olha que assim, por ossos do ofício eu sou obrigado a escutar muita coisa. Sabe aquilo que vocês não aguentam ver, que vocês mudam o canal? Eu tenho que ver. E eu nunca ouvi eles falando a palavra pátria. Assim, pô, por que será isso? Vamos pensar, né? O que é a pátria? A pátria, na verdade, é a extensão da família. É um conceito muito mais relacionado com laços afetivos, laços fraternos entre as pessoas e a sociedade, e as famílias e as comunidades. Então, por exemplo, o que é pátria? É você compartilhar um passado comum, um idioma comum, uma linguagem comum. São questões culturais que vão, assim, da culinária até a música. Quem já teve a oportunidade de viajar para o exterior, tenho certeza que vocês vão se identificar com isso, por algum motivo, apesar de nós sermos o povo mais miscigenado do mundo, e graças a Deus porque isso é uma vitória nossa, a gente consegue identificar um brasileiro a 100 metros de distância, sem ele emitir um som. Eu não sei, eu gosto de pensar que isso é um pouco por causa da pátria. Então, como a pátria é um conceito meio abstrato, ela é inconquistável. Ela paira, né, sobre a sociedade, sobre as noções mais formais, né, de Estado, território e tal. Agora, o que é o Estado? O Estado é uma ficção jurídica. Na teoria contratual, todo mundo abre mão de um pouco da sua liberdade, do seu direito à autotutela, e você delega essa força, né, para um ente fictício, administrativo, agora modernamente separado em 3 poderes, o que faz as leis, o que executa e o que julga, não é isso? O Estado é uma abstração burocrática. Qual que é a diferença? Ao contrário da pátria, o Estado pode sim ser cooptado, ser conquistado. Então, aqueles que desejam ter uma intervenção mais severa na vida da sociedade, das famílias e do indivíduo, eles procuram enaltecer o Estado e, a contínuo, se apossar dele. Vamos a uma frase do nosso atual presidente sobre a pandemia. Né? Ele disse algo mais ou menos assim. É preciso... como é que é? Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus para que até os cegos enxerguem que só o Estado é capaz de resolver determinadas situações. Então percebam a obsessão pelo Estado. Qual foi a primeira benesse, vamos dizer assim, que o atual governo recebeu antes de entrar? A gente tinha uma situação, né, de recuperação econômica. O Ministério da Economia precisava de uma margem de por volta de 50 bilhões de reais para a concepção de políticas públicas e tal. A imprensa apelidou de PEC Kamikaze. No final do ano, o novo governo pediu 200 bilhões. Essa era a PEC da transição, não é isso, pessoal? E olha a mudança de tratamento, é impressionante. Meus colegas de imprensa nunca decepcionam por sempre decepcionarem. 200 bilhões de reais. O que é isso, pessoal? Isso é endividamento, mas isso é fortalecimento do Estado. Então você vai começar a perceber que uma série de medidas da esquerda é sempre no sentido de fortalecer o Estado, agigantar o Estado. Não começou agora a cobrança de PIX, a cobrança indireta, via pessoa jurídica, por meio do banco. É disso que a gente está falando. Né? Por que eles ficam desesperados com formas menos burocráticas e simplificadas? Porque você não consegue arrecadar. Qual foi o partido que votou de forma unânime contra a redução de ICMS nos produtos essenciais, pessoal? O PT.
Sim, imagina, o estado do Rio de Janeiro, produtor de gasolina, de petróleo, perdão, pagava 34% de imposto na gasolina. 34%. Gente, não tem a menor condição. É óbvio que isso não é razoável. E também é óbvio que quando você reduz o imposto, né, e você livra as pessoas dessas despesas em itens que são essenciais, você acaba gerando economia. Tanto que não caiu a arrecadação geral do Brasil quando houve aquele choque do ICMS. Mas não só o PT no Senado votou contra, como depois os estados foram judicializar isso. E a gente viu o impacto imediato que isso tinha na inflação. Vocês lembram daquela... Eu lembro de eu estava no Nordeste, eu estava em Alagoas, eu fui abastecer o carro, estava tipo R$8. Né? E eu lembro de reabastecer o carro nesse valor. Eu falo, olha, não tem a menor chance de alguém se eleger com 2 dígitos de inflação, 2 dígitos de desemprego e R$8 na gasolina. Tudo isso depois foi mitigado, não há tempo. Mas, enfim, só uma reflexão. R$8. Bastou reduzir o imposto e a coisa funcionou. Agora, por que eu estou falando isso? Qual que é a visão de quem quer enaltecer o Estado? Não, vamos vilanizar o lucro da Petrobras. É um absurdo uma empresa estatal lucrar 100 bilhões de reais. É um lucro criminoso. Assim, óbvio que o meu conceito de crime do conceito de crime do Lula da Silva é bem distinto. Eu não acho que lucrar é crime. Eu acho que corrupção é crime. Mas, enfim. Para cada real que a Petrobras lucrou, ela deixou R$2,30 nos cofres públicos, pessoal. 2021, cidade de 2021. Então, pense o seguinte, será que o Brasil conseguiria girar sem os 230 bilhões de reais da Petrobras? E quem é o maior beneficiário direto disso? A União. Então, quantos dólares entraram de investimento na Petrobras e fortaleceram a nossa moeda ou impediram a sua desvalorização? Quanto que isso deu de confiança para os investidores internacionais? Agora, qual que é o discurso populista? Não, nós temos que abrasileirar o preço da gasolina, que a gasolina é produzida aqui. Sim, mas é uma commodity internacional. Imagina se essa lógica fosse aplicada ao mercado de vocês. Na legislatura passada, 22 deputados do Partido dos Trabalhadores subscreveram como coautores um projeto para tributar exportações de itens essenciais. E eles fazem isso na doce ilusão de que isso baratearia os preços para o consumidor interno. Isso num contexto em que a ONU falou que, por causa da pandemia, das políticas do fica em casa, a economia a gente vê depois, da interrupção das cadeias produtivas, por causa de tudo isso, a humanidade experienciou a maior alta de alimentos da sua história. Teve um ano que os alimentos aumentaram cerca de 33%. E, obviamente, isso prejudicou muita gente. Qual que é a solução dos estatistas, né, que certamente não estavam participando dessa manifestação? A solução é sempre a mesma. Olha, vamos aumentar impostos. Vamos tentar pôr o dedo na economia e substituir a tomada de decisão livre de milhões de pessoas, altamente complexa, por uma ideia brilhante. E a loucura é assim, essa é uma receita que já foi tentada, né, pessoal? Ela já foi tentada. Quem fez isso foi a Argentina. Aí, às vezes, eu ouço assim, não, mas a indústria argentina é pujante. Não, isso daí são ilhas de desenvolvimento num mar de inflação, num mar de crise econômica. Na Argentina, você tem o câmbio paralelo, a inflação paralela. A inflação oficial vai bater mais de 100%, 60%, se não me engano. Então, assim, é uma situação horrível. E aí, obviamente, você desestimula a produção, né? Você pode criar crise de desabastecimento. Imagina se o governo, na canetada, desse o preço da gasolina. O Brasil não é autossuficiente em petróleo, porque quando teve a chance de ser, a gente fez usina de refinaria superfaturada em mais de 10 vezes, né? A gente não aplicou, né, o nosso excedente em industrialização, o ponto é que a gente precisa importar combustível ainda. O que acontece? É tão óbvio isso, né, pessoal? O que acontece se o preço lá fora é maior do que o preço aqui dentro? O importador para de importar. E aí você tem uma crise de desabastecimento.
Quando você diminui a oferta, sobe o preço. Aí você tem gasolina sendo vendida paralelo. Alguém que já foi para a Venezuela? Eu fui. A gasolina é mais barata do mundo. Tem um monte de posto de gasolina fechado. Lógico, racionamento. E a loucura é que a maior, vamos dizer assim, maior reserva de petróleo do mundo está na Venezuela. E eles conseguiram a proeza de sair de 3 milhões de barris por dia para 500 mil. Detendo o monopólio. E esse detalhe que eu falei da Argentina, não só eles tributam importação, como eles tabelam preço também de itens essenciais. E ainda assim a inflação dispara. Então essas são as receitas. E por isso que realmente a gente fica preocupado. Aí eu vou pular algumas coisas aqui. Esse já foi. Então, falar um pouquinho das minhas preocupações, tá? Em relação ao novo governo. Porque a gente sabe que o governo do PT ele teve fases diferentes, né? O primeiro governo Lula ele se caracterizou pela ortodoxia econômica. Então, alguém lá percebeu, poxa, parece que essa história neoliberal está mais ou menos dando certo, porque a gente resolveu um problema de inflação histórico. E agora o trabalhador ele consegue ter um mínimo de previsibilidade, aumentar consumo, a moeda fortaleceu e tal. Tudo bem. Esse é o que se chama do Linha Paz e Amor, da Carta aos Brasileiros, etc. e tal. Pegou uma carona no PIB da China, no boom das commodities, e o Brasil foi avançando um pouco economicamente. Embora, em comparação com países da América Latina, com países emergentes e até com muitas outras partes do mundo, o Brasil tenha crescido menos do que poderia ter crescido. Mas qual que é o medo? O medo é que esse modelo ele só se sustentava com muito dinheiro entrando. E era um momento econômico diferente, né, no planeta. O medo é que, quando isso não funciona, o socialismo ele dura até acabar o dinheiro dos outros. Quando acaba o dinheiro dos outros, a gente tem uma crise, como a gente teve em 2015 e 2016, que foi uma crise, pessoal, infinitamente pior do que a crise da pandemia. Por quê? Alguns números. 2015 e 2016, 2.800.000 empregos extintos, empregos de carteira assinada. A gente compara com a crise de 2020, 2021. Em 2020, o Brasil teve saldo líquido negativo em empregos formais de só 190 mil. Ou seja, a gente conseguiu, uma crise, mas segurando o emprego. E no ano seguinte, a geração de mais de 1 milhão de empregos. Se você pegar o quadriênio 2019-2022, o superávit de empregos foi de 5 milhões de novos postos de carteira assinada, recorde de população ocupada. Então era outro perfil de crise. Quando a gente pega a crise de 2015 e 2016, você tem um tombo de 3,5 no PIB, depois um tombo de 3,3. Aqui no Brasil a gente tem depois, por causa em 2020 tem um tombo de 3,3, mas depois você sobe 4 alguma coisa. Então você tem uma recuperação em V. Então são perfis diferentes de crise. Fora que um é reflexo de um cenário internacional e o outro foi gerado simplesmente por incompetência, intervencionismo e corrupção. E aí você percebe que esse novo governo ele entra radicalizado. Então ele vai atacar a autonomia do Banco Central. Eu acho que os juros estão altos também, tá, pessoal? Mas os juros estão altos desde o período eleitoral. Então isso é a prova de que não é um movimento eleitoreiro. São as convicções daqueles economistas. E o Brasil, entre as grandes potências, agora é o que está com maior redução de inflação. Então, a gente tem que sopesar isso. Mas o que dá medo? As estatais. Em 2015, o prejuízo das estatais, combinado, era de 32 bilhões de reais no vermelho. Em 2021, esse número estava 187 bilhões de reais no azul, de lucro. Isso sem contar os portos, os aeroportos. Então, assim, houve uma revolução na administração pública simplesmente por causa de questões de governança. O que o governo Lula tentou atacar? A autonomia do Banco Central e a lei das estatais. Aí do agro, eu não vou falar muito, porque vocês já conhecem, né? Esse protagonismo aos movimentos que violam propriedade privada, isso é um absurdo. Entreter a ideia de tributar a exportação, isso é um absurdo. O presidente da República abraçar essa narrativa de que o produtor rural brasileiro é um adversário do meio ambiente, quando já demos aqui os números, e a situação é exatamente o oposto disso, isso é um absurdo. Né? Então,
são essas, quando eu falo de UMA, é radicalizar. Eu coloquei aqui teto, responsabilidade fiscal. O governo irresponsável do ponto de vista fiscal, ele não consegue captar crédito no exterior, ele perde credibilidade. Mas enfim, eu acho que esses são alguns dos desafios. A gente tem que fazer o possível, né, como pessoas que acreditam no indivíduo, na família, nas comunidades, a gente tem que fazer o possível e se mobilizar para realizar uma pressão, isso em termos de opinião pública, para que leis que dão mais poder ao Estado e tiram poder do indivíduo, que dão mais verba ao Estado e tiram dinheiro do indivíduo, seja ele empreendedor ou trabalhador, para que elas não prosperem. Um exemplo foi o PL das fake news. Poxa, foi uma vitória da sociedade, eles não pautaram o negócio. Isso ia restringir o ambiente do debate público. Isso conseguiu ser freado. Mas muita coisa ruim já passou. Então a gente tem que estar sempre atento e olhar para as coisas assim. Eu, pelo menos como eu olho. Isso aqui valoriza a pátria ou isso aqui valoriza o Estado? Porque eu pessoalmente sou patriota, não sou estatista. Eu sei muito bem onde está o meu coração, né? Mas enfim, só encaminhando para o final, vou pular um pouquinho as questões, até porque eu sei que isso aqui vai ser uma pergunta do painel. Eu queria deixar vocês com essa frase, pessoal, que é uma frase de consolo. Já vi ela ser atribuída a Margaret Thatcher, mas eu não consigo verificar a fonte. E ela diz o seguinte: a democracia não serve para garantir que os melhores sejam eleitos, mas para impedir que os piores fiquem no poder para sempre. Todo mundo aqui já atravessou crises piores do que a gente está vivendo agora. E sim, existe um problema institucional de segurança jurídica, existe um problema institucional de ativismo judicial, existe um problema institucional de um grande abraço do sistema em prol da manutenção do status quo. Tudo isso existe, mas a democracia é um sistema muito complexo, ela tem respiros. Eu tinha certeza que eu ia passar esse ano desempregado. Certeza. Olha só onde eu estou. Estou na maior rede de notícias do mundo, ao vivo, todo dia, gravei lá no meu espacinho. Não é verdade? Se o sistema tivesse totalmente comprometido, a minha voz teria sido completamente silenciada. Tomei muitas providências, muitos cuidados para que isso não acontecesse. Mas assim, vejam que existe espaço. Olha a nova composição do Senado. Foi citada aqui a figura da Tereza Cristina, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente há uns 15 dias. Então, nós temos mulheres e homens públicos que realmente nos representam. Eles estão em minoria. Tudo bem. Olha o despertar político que aconteceu na nossa população. Vocês conhecem ex-liberal, um ex-patriota? Alguém conhece um ex-patriota aqui? Agora eu conheço ex-socialista, ex-revolucionário. Pois é. Então, percebam que quando você tem esse despertar intelectual, esse despertar moral, esse despertar cívico, você não retrocede. E aí, poxa, o orgulho que é estar num país em que a classe média sabe a escalação do Supremo Tribunal Federal, mas não sabe a escalação da seleção brasileira. Há 10 anos, pessoal, a gente está em 2023, há 10 anos, o que o Jornal Nacional falava era verdade. Incontestável. As famílias se juntavam para assistir aquilo. Olha como ganhou, como o pensamento crítico teve protagonismo. Não por causa do Jornal Nacional em si, só falando que você não pode dar como certo qualquer coisa que você ouve só porque ela está enquadrada na TV. Isso vale para o Bonner e vale para mim também. Vocês têm que questionar o que eu falo também. Não é sobre isso. Não é sobre ouvir o que a gente gosta de ouvir. É sobre a capacidade da população brasileira de desenvolver pensamento crítico. E simplesmente não se jogar aí de peito aberto em qualquer narrativa. Por isso, muito obrigado. Não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus.